Vamos falar sobre a volta às aulas, os desafios, e tudo começa a gente apresentando o nosso filho de forma adequada. Isso sim, se você conseguiu a matrícula, já passou por essa fase, mas essa parte de leis, essa parte de como você vai exigir isso da escola, vai seguir para as próximas aulas. Nesse momento eu vou falar sobre a apresentação do seu filho à escola. Isso porque nós sabemos que a escola tem que fazer o plano individualizado do seu filho. O autista, ele tem que ter esse plano quando ele exige um acompanhamento especializado, quando exige adaptações escolares. Então é muito importante esse processo avaliativo. E nós, pais, fazemos parte disso. Se a gente não fizer, tem coisa errada. Nós temos que informar a escola sobre o nosso filho. Passou uma temporada de férias. Você pensa aí, uma criança com 6 anos de idade, passou 2 meses de férias. 2 meses é coisa pra caramba na vida dela. Mudou muita coisa. E não muito diferente de um adolescente, gente. É muita coisa. Então nós temos que apresentar esse nosso filho, esse novo filho, né? Porque passa esse tempo, muita coisa modifica. E aí, lógico, começa na fichinha aquela apresentação básica. Nome, qual é o nome da mãe, pai, como é que se chama, qual é o apelido que normalmente a criança chama, os pais também é importante colocar, se tem outro cuidador envolvido. E aí vem as questões básicas. Como é que ele faz, por exemplo, se você pega uma criança, um adolescente, que não consegue ter controle dos esfínteres, por exemplo, tem muito escape, é possível que ainda use fraldas. Então é importante registrar isso. Como é que é essa fralda, os indícios que vai fazer xixi também, que fez cocô, para que esses monitores, para que os professores possam estar acompanhando. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que quando eu falo sobre fraldas, as pessoas já pensam naquele autista com muita severidade. E eu vou contar para vocês que existem autistas nível 1 de suporte que tem que usar acaba que não usa fraldas, mas não é raro as mães chegarem para mim e contarem que colocam absorvente porque tem escapes. Gente, o autismo, ele é um cérebro diferente. Se ele é um cérebro diferente, não é raro essa pessoa autista ela ter outras disfunções. Então, ela não consegue ter esse controle. Gente, controlar esfíncter tem tanta parte neuro, que a parte neuro ativa os músculos para contrair e descontrair, né? Para a gente poder fazer essa abertura e o fechamento desse esfíncter. E nem sempre esse adolescente consegue controlar e tem escapes. Eu converso muito com adultos autistas. E é curioso quando a gente conversa sobre isso, que muitos falam, nossa, eu tinha muito escape, eu era zoado, né, na escola demais, porque tinha esses escapes e nunca tinha ligado uma coisa a outra. Então, para que vocês tenham noção que às vezes a criança ela tem muitos escapes, está teoricamente desfraldada, mas continua. E aí, buscar soluções que fiquem nesse meio termo pode ajudar para evitar constrangimentos. Seguindo nessa questão, então você vai fazer essa descrição do xixi, do cocô, como é que são as refeições, se precisa de alguma ajuda. Gente, tem autistas, isso aí é um espectro enorme. Vão ter os que vão saber pedir, que vão solicitar, vão ter os que vão ter fome e não vão saber pedir, vão ter os que têm questões de seletividade alimentar do tipo, gente, eu conheço pessoas que se comer ao lado de uma pessoa que está comendo banana, assim, acabou a refeição. Acabou, enjoa, pode ter vômitos. Então, assim, não necessariamente é só questão de fala, não é só questão de ajuda motora, mas é o contexto dessa alimentação. Se tiver muito ruído, tem crianças que não comem. Tem outras que têm padrões restritos e nesse momento, gente, você não vai falar para a escola e falar assim, agora você vai mudar a forma dele comer, porque ele está na escola, ou a escola que está querendo mudar tudo isso. Não. Tem crianças que para comer ela tem um ritual.
Então, posicionamento dos talheres, como tem que estar a disposição dos alimentos, porque os alimentos vão mexer ali dentro do potinho, então tem que arrumar esses alimentos numa disposição. Então, esse nível de detalhe é importante vocês explicarem para a escola. Isso por quê? Eu já participei muitas vezes de conversa com pais que estavam brigando com a escola, e aí tem vários amigos que são advogados da área, vinham conversar comigo também, então eu levava o caso para esse meu amigo, essa minha amiga advogada, eles voltavam com o caso para mim, e a gente ia discutindo. Então, olha que curioso nisso. Acabava que muitas vezes os pais não tinham relatado essas questões, porque na legislação, se você pega a lei da inclusão, né, da pessoa com deficiência, ela fala sobre adaptações que são secundárias, são adaptações que elas não são aquelas primárias relacionadas à educação, mas são adaptações importantes como uma questão de alimentação. E aí os pais já iam brigando com a escola, tipo, meu filho não tá comendo, a escola não tá proporcionando, mas não explicou para a escola como essa criança precisava se alimentar. No momento que isso ficou documentado, como eu falei na outra aula para vocês, que escola é uma entidade burocrática, no momento que isso ficou documentado, explicou como é que é o passo a passo, como o professor tem que se posicionar, depois a gente pensa em mudar isso. No início, o que nós queremos é reduzir disruptivos, nós queremos que aquele ambiente seja agradável. Então, por exemplo, teve caso de criança que não conseguia comer com os outros. Aí falava assim, coloca um abafador, porque ela fica agoniada com ruído. Coloca abafador. Você já usou um abafador comendo? Testa assim. Se você tá querendo julgar essa criança que não conseguiu usar, coloca um fone de ouvido e come. Come alguma coisa. É horrível. Só para quem gosta, tem gente que gosta, mas a imensa maioria das pessoas não gostam. E a gente vai exigir dessa criança que ela use fone para comer com os outros? Não, né, gente? Tem uma proporcionalidade, a gente pode até com o tempo trabalhar isso, mas de início não. A gente tem que saber qual é a nossa prioridade de ensino no momento. E nesse primeiro momento é que a criança faça a adaptação, se acostume ao ambiente, lembrando que a gente está falando sobre um cérebro que tem um padrão restrito, repetitivo, e nós vamos aproximando essa criança a esse ambiente, ok? Quando estou com sede, preciso que você... Então, se a criança, vamos lá, vamos daquele que não consegue pedir, está com sede, ao que não percebe que está com sede. Não consegue perceber o próprio corpo, independente do repertório de comunicação. Então, tem pessoas que você tem que estar lembrando, olha, você tomou água? Vamos tomar uma água agora? E aí, lembrar o próprio corpo. Então, se você já tem um mecanismo de ensinar o seu filho a perceber o próprio corpo, está na hora de você ensinar a escola como é que você faz isso em casa. E essa é a hora, nessa ficha. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês tem que compor o plano de ensino individualizado. Lembra que eu falei que a legislação ela traz sobre as adaptações primárias, que é a parte escolar e tudo, e as adaptações secundárias também tem que estar nesse plano individualizado, ok? Nós seguimos aqui como ele toma água, como ele come, se ele come com as mãos, se ele come usando o copo. E aí... nós temos que apresentar para a escola o repertório do nosso filho. Então, o repertório, por exemplo, de compreensão do que ele escuta. Qual o nível de compreensão dessas ações, o que o professor fala? Ele entende uma palavra, tipo, pega isso? Ou entende um conjunto de palavras? Ou, por exemplo, se o professor ele faz uma brincadeira em sala de aula, será que ele vai ter que explicar um pouco mais para esse aluno? Então, esse espectro da compreensão do que ele escuta é importante. Porque se o professor, de repente, aquele professor mais brincalhão, que faz mais piada, e aí o adolescente, que normalmente chega na adolescência, ele não tá acontecendo, tá todo mundo rindo, ele não sabe se estão rindo juntos, se estão rindo dele, o que tá acontecendo, aí vem um processo de ansiedade junto. Então, às vezes, o professor vai ter que explicar um pouquinho mais, chegar depois, assim, contou piada e tudo, e às vezes ele vai ter que explicar um pouquinho mais para esse aluno, se viu que ele tá um pouco incomodado. Então, entendendo esse repertório, fica muito mais fácil desses professores acessarem esses alunos. Se tem limitação com o número de palavras, frases, sons, é bom que você descreva isso. Por quê?
Muito do que se ensina sobre alfabetização se usa muito os marcos fonológicos. Então, assim, quais são os sons que ele faz para que eu ensine a escrever esses sons? Então, e formando essas palavras, sentidos, nós vamos trabalhando com esses marcos. Nós seguimos para solicitações e pedidos. Então, como é que a gente pode, como ele solicita, quando ele pede, e aí isso daí vai desde ele conseguir fazer de forma espontânea a maioria das coisas, e para o tipo, ele usa uma comunicação aumentativa alternativa, ele usa gestos, ele usa figuras, ele consegue se comunicar através da fala propriamente. Então, descrever isso, se aproximar do que ele quer. Então, se ele está com sede, ele se aproxima do filtro, ele pode até não apontar, mas ele vai se aproximando do item de interesse, você vê que ele procura os interesses, ele conduz a pessoa para o que ele quer. Então ele consegue conduzir vocês e pessoas estranhas, ele faz isso também, porque na escola vai estar cheio de gente estranha para ele. Quais são os repertórios do que ele fala, dos sons, tudo envolvido. E como você pode ajudar quando ele quer alguma coisa. Então você vai ensinar a escola, quando ele quer alguma coisa, como eles podem ajudar ele conseguir alcançar esse querer, nem que seja te chamar. Quando ele está querendo te chamar, enfim. Quais são as preferências? Então essas preferências vão estar ali, desde alimentos, brincadeiras, brincar sozinho, os brinquedos, objetos, música, jogos, outros, porque aí a escola vai conseguir fazer um pareamento disso com o ensino. Isso vai ajudar bastante. Outra questão também, e as restrições? Aqui vem aquela parte. Olha, não consegue comer com outro comendo por conta do barulho, do cheiro. Então, quais são as sensibilidades a sons, a luzes, a toques? Porque toques é importante. Gente, os professores, muitas vezes, eles têm que pegar na mão do aluno, do bracinho, para conseguir ensinar. E aí, digamos que as crianças têm aversão ao toque, ela tem uma defensividade tátil, quanto mais toca, pior a situação. Então a gente tem que explicar para a escola alternativas para que, e tem que explicar também que ele tem isso, e alternativas possíveis. E por fim, anotar, fazer uma série de anotações importantes. Feito isso, você vai entregar para a escola esse documento, lembrando, sempre em 2 vias, porque é burocrática, escola é uma entidade burocrática. Peça assinada, sua via, guarde muito bem essa via e vá acompanhando para que eles coloquem isso junto com um plano de ensino individualizado. Então, digamos que eles negaram, por exemplo, uma adaptação que não é uma adaptação primária da escola, né? Por exemplo, a questão da alimentação, ou seu filho não consegue usar o uniforme da escola, ele só usa um tipo de tecido específico por conta da flexibilidade do tecido, enfim, ele só usa esse tipo de tecido da escola. Não, tem que usar o uniforme, tem que usar. E você relatou isso, coletou a assinatura lá da escola, eles estão cientes disso. Se eles proíbem isso daí é uma discriminação. Não pode, isso é crime de discriminação. Eles não podem proibir. Então, no momento que a escola proíbe, você avisou por escrito, olha que robustez você tem na hora de lutar por esse direito para o seu filho. E aí é importante que a escola também fique atenta a essas questões, porque se está escrito, é importante que leiam e falem o seguinte: olha, essas adaptações, nós temos esses ambientes, a gente não tem condição também de criar assim, vamos construir uma sala separada, um refeitório separado para essa criança. Também tem essa questão. Então, nesse momento que recebe esse documento, sentar com os pais e falar, olha, nós vamos tentar dessa abordagem aqui, modificando essa mesa para esse canto e tudo, devido às nossas possibilidades. Então, dentro das possibilidades da escola, o que a escola tem de recursos, fazer essas adaptações. Então, como é importante essa conversa para evitar brigas no futuro. Nós temos que evitar brigas, a gente já tem... Não, eu sou mãe também, né? Então eu sei o quanto a gente luta, quanto a gente briga, tanto ranceira que a gente tem no dia a dia, para a gente ter mais briga. O que a gente puder conversar é sempre melhor. Muito melhor para a gente, para os nossos filhos, para todo mundo. Então, vamos seguir com a nossa jornada Autismo nas Férias e já voltando às aulas. Até a próxima aula!